Ok, estamos de volta aqui ao vivo com o Rede Verdade, conversando hoje com o economista e professor Guilherme Fontana, está tentando explicar para a gente aqui em que situação a gente está metido na economia desse Brasil. E aí tem a história da redução do preço dos combustíveis, gasolina, álcool, você vendo ali na bomba uma redução em função da isenção dos impostos federais, da redução do ICMS. Até quando isso é ilusão? Que leitura você faz em relação a isso? Não, eu acredito que isso pode ser uma ilusão, porque como a gente ainda está muito atrelado ao preço dos combustíveis internacional, pode acontecer que o barril do petróleo ele continue crescendo, ele continue disparando, e aí, obviamente, o preço dos combustíveis vão continuar crescendo. E aí, essa redução que a gente teve... Será engolida. Vai ser diluída de novo por esse aumento, né, das commodities. Ô, Guilherme, mas e por que existe muito esse debate? O governo federal tem ou não tem, efetivamente, condições de, numa canetada, resolver esse assunto do preço praticado pela Petrobras também ser reduzido? Então, isso se cria, muito por conta da política, se cria uma cortina de fumaça nos fatos verdadeiros em relação a isso, né? O governo, ele é o acionista majoritário da Petrobras, ele tem grande influência dentro da Petrobras, mas efetivamente nos combustíveis ele não pode ter um poder de ação muito forte. Por quê? Apesar do Brasil ser autossuficiente na produção de petróleo, isso nós não somos autossuficientes no refino de petróleo e de combustível. 30% do combustível que é consumido no Brasil, seja gasolina e diesel, somando os dois, é importado. Então, o que acontece? Se a Petrobras decidir em algum momento dar uma canetada e botar os preços do combustível flat, o importador ele vai se sentir desestimulado a importar. E aí o que vai acontecer? Vai faltar. Vai faltar combustível. Então, quem tem pouco vai vender mais caro. É isso, quem tem pouco vai vender mais caro e vai faltar combustível, porque a demanda por combustível ela é um pouco, ela tem uma elasticidade não muito grande, porque você precisa do combustível para transportar mercadoria, as empresas precisam de caminhão para poder transportar. Então, isso o combustível ele precisa, é um bem necessário. Guilherme, você pode concluir aqui, mas eu quero lhe perguntar, o Brasil produz 100%, né, de petróleo, é capaz de bancar o país inteiro, mas aí para e freia na questão da refinaria. Esses 30% para a gente atingir também a autossuficiência no petróleo refinado, é muito caro, é isso? Por que o Brasil não consegue atingir esses 30%? Ou há outros interesses que não levam aí em consideração a isso? Existem interesses políticos, existe obviamente muito lobby, pressão dos importadores para que isso não aconteça, mas se existir uma vontade do governo... O primeiro ponto é o seguinte, a gente teve um problema há um tempo atrás com a Petrobras, que foi nos governos anteriores, por segurar o preço, a Petrobras acabou entregando prejuízo, né? Entregando prejuízo, a Petrobras não vai investir. Uma empresa que tem prejuízo, ela não tem capacidade de investimento. Então, a Petrobras, ela precisa dar lucro para ter capacidade de investimento, para poder criar... Começar a pensar nisso. Só que não parece ser uma estratégia do governo e da Petrobras nesse sentido. Veja, recentemente a gente foi privatizada a BR Distribuidora, que é uma parte da Petrobras que cuidava disso. Então, existe uma tendência para se privatizar essa parte, né? Então, não existe um investimento ou um planejamento para se reduzir essa dependência. É o contrário. Ao contrário. No lugar, a gente hoje consegue refinar 70% do petróleo produzido aqui. Isso. Se brincar, a gente vai diminuir isso. E a Petrobras, ela já trabalha na sua capacidade máxima, né? Ela já trabalha nessa capacidade máxima. O que pode ser feito é a Petrobras começar a importar, ao invés de botar para o setor privado, mas aí ela vai começar a gerar prejuízo. E aí volta aquele ciclo, né? Você tem casos aí de investidores da Petrobras que entram na justiça por uma gestão temerária, enfim. Então é um jogo, tem que equilibrar vários pratos para administrar essa situação, né? Mas o fato é que está se levando, talvez, no poder político, essa situação de que a gente vai mudar isso. Isso não é algo simples de ser mudado. Não vai ser qualquer pessoa, qualquer presidente, qualquer pessoa eleita que vai chegar e vai conseguir implantar esse modelo de que agora os preços vão estar atrelados ao real. Não vai, porque a gente tem essa dependência do mercado externo. Tá. E o tal fundo de equalização que os governos defendem, inclusive, que algumas forças políticas defendem, para que o governo federal, que é o maior acionista da Petrobras, somente esse ano, me corrija se eu estiver errado, tem uma previsão até julho agora de receber
de retorno, 40 bilhões de reais, né, entre lucros, dividendos, enfim, entre outros royalties da Petrobras, pegar esse dinheiro e devolver repartido à população como forma de subsídio, de segurar esse preço. Isso é um cálculo feito ou o governo usa esse dinheiro para Auxílio Brasil, para outras coisas? Você deu o caminho exato. Seria uma alternativa para você conter os custos do preço do combustível e tudo. E o governo está usando realmente. Ele está usando o pacote de benefício, o PEC de benefício que a gente estava conversando antes, parte do valor a ser usado é do lucro da Petrobras. Então, o governo critica porque a Petrobras está dando muito lucro, mas o governo está usando esse valor para poder pagar benefício para a população. Dos 40 bilhões que é estimado nessa PEC de benefício, 8 bilhões vai vir da Petrobras. Outros 26 bilhões são da privatização da Eletrobras, né? Mas aí é que está o grande ponto, assim, eu acho que a gente precisa pensar no seguinte, pegar esse valor e não subsidiar. Subsidiar é importante, a gente precisa dar poder de compra para a população, mas e sim investir. Investir para que no longo prazo a gente tenha uma redução do custo Brasil, investir em novas formas de modal o transporte do Brasil, para que a gente possa entregar para as empresas, para os investidores, um custo Brasil menor, ganhar eficiência na gestão de impostos, tudo isso, para que a gente possa entregar para os investidores um custo menor para poder realmente baixar o preço num geral como um todo, né, e aumentar o investimento. Né? Bom, nesse caso aí que a gente entende, o governo poderia pegar esse lucro e devolver em segurar o preço da gasolina, ficaria embutido esse benefício, mas prefere pegar esse dinheiro e fazer essa transferência direta. Com isso fica mais parecendo para a população que é o governo que dá as cartas. É isso. E não pensa no longo prazo. No curto prazo dá super certo. Eu vi uma fala da Marina recente, da Marina Silva, que foi candidata a presidente da República. Ela disse o seguinte, olha, o governo está criando pobres para dar dinheiro aos pobres. É isso, mais ou menos? Basicamente isso, assim. E esses benefícios, quando eles são entregues sem ser de uma forma de que você peça uma contrapartida ou algo que vá no longo prazo realmente modificar a situação da população, isso não gera valor, isso não gera desenvolvimento mesmo para um país, né? Isso você só vai resolvendo problemas de curto prazo, você não pensa no longo prazo, né? Por exemplo, o Auxílio Brasil, você não espera nenhuma contrapartida da pessoa que recebe, de talvez investir na educação dos seus filhos, de fazer essas coisas. Você simplesmente transfere renda, né? É importante transferir renda, acho que é a favor, a gente tem que acabar com a miséria, isso é muito importante, mas a gente precisa investir também em coisas que vá ter uma contrapartida para que no longo prazo a gente não precise estar dando mais esses benefícios para a população. Tá. Eu vou lhe fazer a pergunta mais difícil aí para você. Guilherme Fontana, em janeiro, já é chamado para ser ministro da Economia do próximo presidente, seja ele qual for também. Vai lá na Paraíba, pega o Guilherme Fontana para ele ser ministro da Economia no país de janeiro de 2023, após tudo isso que você está narrando. Quais seriam os caminhos mais razoáveis que o próximo governo brasileiro, seja ele qual for, precisaria tomar para dar uma atenuada em todos esses estragos que a gente está prevendo? Eu acho que o primeiro ponto é conseguir criar uma base para que as reformas estruturantes que o governo precisa fazer, elas aconteçam. Reforma tributária, reforma administrativa, para que o governo possa ganhar mais eficiência e consiga realmente usar o dinheiro para fazer investimentos de longo prazo. Eu acho que são talvez dois caminhos, né? Tentar fazer com que as reformas tributárias, administrativas, as reformas necessárias, elas andem, e aí o governo ganhe eficiência, e pensar em investimentos de longo prazo, né? Pensar em usar os recursos para investimentos de forma a reduzir o custo Brasil, criar outras formas de transporte, investir na estrutura, na reforma de base, que a gente chama, né? Eu acho que seria esse o caminho base de uma forma bem genérica e bem simples, né? Claro que existem outras situações mais complexas, mas talvez eu acho que seriam esses os caminhos. Mas não vai ter como fugir, eu não teria como fugir de contingência, né? Seria de reduzir um remédio amargo. Que esse é o do mês, é o mais imediato. É verdade. É um remédio amargo que a gente toma, mas que no futuro a gente tem a solução para o problema, né? Ou seja, o ministro da Economia teria que chegar já dando canetada e facada em muita coisa. É verdade. Ia ser bem doloroso, mas super importante para o longo prazo. Tá aí. Então é melhor você dizer não, viu? Se for convidado. Guilherme Fontana, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Rede Verdade, esclarecimentos para o nosso telespectador. Muito obrigado. Eu que agradeço e me coloco sempre à disposição.
Tá aí, bom demais. Bom, a gente vai ficando por aqui, a você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.